Bem, amigos do YouTube Lulu Blas e do Insta Luciano Blaskowski, depois de um longo inverno, mais de um ano, retomando aí os vídeos sobre concurso, dessa vez analisando o planejamento de estudo de um amigo meu aí que conheci nos grupos de meteorologia, Gabriel Cardoso, mas que a gente sempre zoa ele e chama de Gabriel Charcoso porque ele tem muito carinho pelo bairro do Charco, em Delfim Moreira, sul de Minas. O cargo que ele escolheu é analista da Embrapa, prova Sebrasp, múltipla escolha, sem questões do modelo certo ou errado. E tem uma quantidade de questões relativamente alta, mas por um lado é uma prova aparentemente tranquila porque não tem discursiva, que a discursiva é o grande terror de vários concurseiros, mesmo quando eles vão bem na objetiva. Vídeo, por exemplo, no meu próprio caso, para auditor da Receita Federal e da CVM, inspetor, dois cargos que eu mandei bem na objetiva, mas que acabei me ferrando um pouquinho na discursiva. Mas Sebrasp, mesmo nas provas com discursiva, costuma ser uma banca bastante justa nas correções. Mas agora vamos ao que interessa, que é a análise do planejamento de estudos propriamente dito. Com relação à grade horária, aparentemente até tá ok, né? Tem aulas relativamente bem distribuídas ao longo da semana, das várias matérias bem distribuídas, por exemplo, português segunda e sexta, inglês na terça, apenas na terça, eu acredito que porque seja uma matéria que é mais tranquila para ele, né? E aí tem noções de raciocínio lógico e estatística, somente na terça. Pois é, somente na terça. Como ele já tinha comentado que tem uma dificuldade aí, com matemática e como estatística envolve muito a questão da matemática, acho que seria bom talvez colocar um pouquinho de estatística em outro dia da semana também. E legislação básica somente na segunda. Código de conduta ética, integridade, estatuto jurídico da empresa pública, da economia mista, estatuto da Embrapa, LGPD. Ok, leis relativamente tranquilas aí, sem grandes mistérios. Acredito que deixando só na segunda está adequado. E atualidades só no sábado, ok. Conhecimentos específicos e conhecimentos complementares um pouco ao longo de todos os dias da semana. Não, esse ponto eu achei positivo. Pegar uma matéria bem casca grossa e destrinchar ao longo de vários dias. Esse é um ponto que eu achei bacana. Só que, tem aí os pontos de ressalva, Que eu não sei até que ponto conhecimentos específicos e complementares são coisas tão semelhantes entre si, então talvez deixar tudo isso só na quarta vai dar aquela sensação de que, de ficar muitas horas vendo o mesmo tipo de conhecimento. E ao mesmo tempo, na quinta, repete o de quarta, que é só conhecimentos específicos e complementares. Então, acho que uma coisa interessante que dava para fazer aí seria pegar, por exemplo, um pouquinho de conhecimentos específicos e complementares e jogar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, por exemplo, Aí vamos continuar a analisar aqui. Bom,
pontos de melhoria, implementar essa mistura de matérias para não ficar muita concentração de matérias em um dia, ou o que é pior ainda, em 2 dias seguidos, o que pode até dar uma canseira cerebral, né? Porque tem muita gente boa aí que fala que não, que o ideal é você se manter estudando no máximo 2 matérias naquele dia, de preferência só uma, para aproveitar o embalo mental de você conseguir, como se você estivesse voando em velocidade de cruzeiro por mais tempo, enquanto tendo várias matérias no dia você precisaria ter que aquecer em uma, chegar na velocidade de cruzeiro, na concentração nela, e depois repetir isso 3 ou 4 vezes, dependendo de quantas matérias você tem. Mas assim, pelo menos para mim, pessoalmente, eu já notei que funciona mais o que é recomendado pela maioria dos professores, que é colocar um pouco mais de matérias no dia, de modo a você ter aí, sei lá, 1 hora, no máximo 2 horas daquela matéria no dia. Isso aí funciona até para você se obrigar a criar um foco de, não, eu vou estudar pelo menos 1 hora e meia naquela matéria que eu não gosto, mas que é importante para mim. Bom, no caso do Gabriel, como ele colocou aqui no máximo 2 matérias a cada dia e uma previsão de estudar de 2 a 3 horas diárias, então acho que a dificuldade de se manter concentrado num período maior numa mesma matéria não é um problema para ele, mas é importante prestar atenção para ver se, por exemplo, depois de 2 horas você já não começa a ter algum prejuízo nessa concentração aí. E uma coisa que eu não vi nenhum espaço aí na grade horária dele, que até a gente estava conversando hoje no Zap, de colocar um espaço diário mesmo, para questões das matérias do edital, e de preferência no modelo certo ou errado, né? Para já ir se acostumando com a pegada da banca. E aí tem um macete que eu já vi, eu não lembro, acho que foi num vídeo eu não lembro o nome desse mentor, mas o sobrenome é Aragão, que ele falava que tinha um macete para resolver questões do Sebrasp, que se você tem uma sequência de 5 questões, por exemplo, questões 1 a 5, se você tem certeza que 3 daquelas alternativas estão certas, então é muito provável que as outras 2 estejam erradas, ainda que você não tenha tanta certeza disso, e vice-versa, 3 erradas, 2 certas. Dificilmente vai acontecer de, por exemplo, num bloco de 5 questões ter, sei lá, 4 alternativas certas ou 4 alternativas erradas. Não vou dizer que é um cenário impossível, porque as bancas estão se sofisticando, né, na malandragem, né, na diversão de fazerem os candidatos sofrerem durante a prova aí, né? Mas a princípio esse macete aí de 3-2, 2-3 eu achei bem interessante. E aí, com relação a uma recomendação de carga diária, né? Pelo menos 50 questões no modelo certo e errado, ou 15 questões de múltipla escolha, daquelas com 5 alternativas, de A a E, se não achar questões suficientes no modelo certo ou errado das matérias do edital. Que, por sinal, pelo que eu vi ali das matérias, tem vários conteúdos bem específicos relacionados com a Embrapa. E aí, sobre questão de como montar os cadernos, né? Tem uma pegada, que acho que é a pegada principal, que você montar os cadernos onde vai ter o grosso das questões, que daí você deixa tudo junto e misturado num cadernão de questões daquela prova, para resolvendo em ordem aleatória, para você estar sempre vendo assuntos diferentes e matérias diferentes. Com uma das poucas ressalvas que eu faço isso foi quando eu prestei para a Receita Federal,
que eu estava com dificuldade em matérias específicas, em que só caíam na receita, e então nunca tinha visto na vida e também nunca mais vi. Que daí naquela época eu montei um caderno só com questões daquelas matérias específicas, para daí ir resolvendo assim como se fosse para pegar como é que posso dizer? Para ir pegando na marra, né, na base da repetição, o conhecimento daquelas questões, que era muita coisa para absorver em pouco tempo. E também, ainda sobre as questões, né, a cada questão que errar, criar um comentário ali na área de comentários daquela questão para ajudar a fixar o aprendizado. E tem gente que recomenda, inclusive, criar comentários de questões que você acertou, mas ficou meio na dúvida. Mas aí tem que analisar o custo-benefício. Quanto tempo que eu vou gastar para criar esse comentário, sendo que eu poderia estar vendo novos conhecimentos ou batendo em questões de pontos que eu realmente ainda tenho muita dúvida ou não sei. E aí tem a questão dos simulados de provas anteriores, que tem gente que é contra fazer o simulado. O Alexandre Meirelles é um cara que, nossa, eu respeito muito, né? Que ele é guru aí na área dos concursos, principalmente fiscais, desde o tempo que a internet era só mato. Mas uma coisa que eu discordo é de não pegar para fazer simulados desde o começo. Nesse ponto eu sou mais a favor do pensamento da Karine Waldrich, que eu ainda não vi várias matérias, mas já vou ir fazendo simulados para ver, para ter um direcionamento desde já de onde que são as minhas dificuldades e para saber onde que eu tenho que focar ainda mais os meus estudos do que eu já estava focando e, se for possível, pisar mais leve nas matérias que eu estou com mais facilidade. Só que pisar mais leve não quer dizer abandonar, né? Uma coisa que a Karine diz, que filho não é porque você ganhou o segundo que vou esquecer o primeiro. E aí, voltando pro plano de estudos, uma coisa que eu vi aqui é que, por exemplo, em português, tem alguns pontos que o Gabriel se propôs a ver nas semanas 1, 3, 5 e 7 e outros pontos nas semanas 2, 4, 6 e 8. Só que daí, tudo bem, não vai deixar completamente de lado os conteúdos porque vai ir alternando conforme as semanas. Se tem mais facilidade em português, talvez realmente valha a pena fazer essa coisa assim de ver os conteúdos, determinados tópicos da matéria só a cada 2 semanas. Mas, por exemplo, eu vejo aqui que tem na parte de conhecimentos de legislação, de conhecimentos específicos complementares, conteúdos que só vai ver a cada 2 semanas também, porque vai seguir aquela lógica de ver conteúdos, determinados conteúdos nas semanas pares, outros nas semanas ímpares, para depois só a cada 2 semanas ver determinados tópicos, e aí pode ser perigoso, porque se é um tópico que ainda não fixou direito, em 2 semanas corre o risco de esquecer bastante coisa. Então, é uma coisa que eu acho importantíssima, mesmo nas semanas, por exemplo, na semana 1, em conhecimentos específicos, estudar fundamentos e técnicas da área de governança social e empresarial. Daí, isso aí seria para a semana 1, seria um tópico em conhecimentos específicos. Só que daí, mesmo na semana 2, que é procurar rever esse tópico e na forma ou de um resumo ou de questões, né? Para manter a cabeça sempre em contato com tudo, na medida do possível. E
Por fim, tá aqui os pontos que eu achei positivos, né? E os pontos de melhoria que eu já comentei todos aqui e que também vou devolver para ele por escrito, né? Mas uma última coisa que eu estava quase esquecendo de comentar sobre carga horária, que ele tinha comentado de fazer 2 a 3 horas diárias de estudo. E assim, sinceridade, ainda mais começando a estudar em pós-edital, é pouco, né? O ideal seria aí pelo menos umas 20 horas semanais, e aí você divide conforme a sua agenda, conforme a sua necessidade, de repente ter um domingo de folga, por exemplo. Eu, sei lá, sou meio viciado nessa coisa de estudo para concurso. Eu estudo de buena de segunda a segunda, mas eu sei que tem gente que não é assim, né? E aí, com relação à revisão que ele colocou nos finais de semana, eu reviso muito e principalmente por as questões que eu errei, fiz comentário, depois de algum tempo eu refaço a questão para ver se aquele comentário fixou o conhecimento na minha cabeça, ou se eu preciso aperfeiçoar o comentário, para estar sempre revisando os conhecimentos.